Meus queridos, apertem suas bingas, acendam seus baseados, porque nós temos que relaxar com esta notícia que é muito difícil para o mundo. Hoje eu li no Globo que, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump é vitorioso, provavelmente, mas quem perde é a democracia. E na Europa também, a direita, a ultradireita, foi vitoriosa, e quem perde é a democracia. Esse sentido de democracia é quem eu quero que ganhe, é muito democrático, é uma lindeza, professor. A direita está a um passo de chegar ao poder na França pela primeira vez desde a Segunda Guerra. No primeiro turno das eleições legislativas, ontem, o partido mais votado foi a União Nacional, com 33%. Essa votação permite projetar até 280 das 577 cadeiras da Assembleia Nacional, perto da maioria absoluta, que é 289. O bloco do presidente Emmanuel Macron, ilha de caras com Lula Lelé, ficou em terceiro. Macron é considerado o grande derrotado da eleição. E ele que dissolveu a Assembleia, hein? Ai, que burro, dá zero para ele. A atual maioria governamental deve cair dos atuais 250 para algo entre 60 e 100, colocando fim ao breve gabinete do primeiro-ministro Gabriel Attal. E aí, esse cuspiu para cima e caiu na cara, hein, professor? Pavinato, eu não tenho boas sensações acerca do Macron, por várias razões, né? Uma delas é que essa jogada dele... Ficou muito estranha aquelas fotos dele com o Lula. Eu concordo absolutamente com o senhor, passando de mãos dadas, saltitando, ficou uma coisa muito estranha mesmo. Eu quase vi a Guiana Francesa engolindo a Amazônia, né? Eu quase vi isso ali. Mas tudo bem, deixemos de lado, no caso do Macron, eu vou dizer por qual razão. Eu vi alguns analistas apontando que foi uma jogada estratégica do Macron, não para ganhar, mas para se vitimizar. Porque ele sabia que iria perder, porque as eleições para o Parlamento Europeu já indicavam que na França a maioria estava migrando para a centro-direita. Então o que ele queria? Estragar, isso foi uma das análises que eu ouvi, ele queria estragar o seu governo vivendo um processo de coabitação. O que é a coabitação? Quando o presidente é de um bloco e tem como primeiro-ministro um opositor. Ali o processo de negociação é muito complicado, é muito duro, de forma que ele poderia se vitimizar e dizer ele não conseguiu governar. Por quê? Porque coabitava com alguém que provavelmente seria alguém da direita que estaria como primeiro-ministro. Se era essa a intenção dele, mostra que é um indivíduo que está preocupado apenas com o poder e está se lixando para a França, está se lixando para o seu povo. O Macron é um indivíduo que é muito difícil você entender, afinal de contas, o que ele é. Ele se diz como centro-direita, ele sempre se apresentou dessa forma. Mas, quando ele fez a sua campanha, curiosamente, aquilo que a direita e a centro-direita queriam, ele renunciou. Por exemplo, a questão que se fala da questão da imigração. Não é um problema da imigração que eles são contra o povo, os imigrantes. Não é isso. Qualquer país do mundo tem que ter uma política migratória que seja adequada para conseguir internalizar o imigrante. Não é abrir as portas, entra e depois a gente vê o que faz. Não é isso. Você tem que ter um processo de, primeiro, recepção, cuidar dessas pessoas, interiorizar, internalizar. Aí você faz de uma maneira em que aquele indivíduo que é o imigrante se torna parte da sociedade e tendo os mesmos direitos dos demais. Mas o que ele vem fazer na França é tornar a tradição francesa imigrante. Mas é pior até. Por quê? Porque quando você pega o problema da França, a França não vive só dessa imigração, não. Por qual razão explodiram bolsões de pobreza nas periferias de Paris, por exemplo, ou de algumas das grandes cidades? Porque desde que a França viveu o processo de descolonização, ele foi dando a cidadania francesa para aqueles povos das colônias. E quando ocorreu a descolonização, ficou um problema.
Eles ficam nas colônias que viraram países independentes ou vão para a França? Receberam todo mundo que eram cidadãos franceses. O que eles iam fazer? Foram para a periferia ficar vivendo de subemprego. Ou seja, é algo que vem num processo acumulativo que quando teve a crise da Síria e teve as crises recentes, aumentou, porque a União Europeia falou, vamos receber e entra todo mundo. Quem foram os indivíduos que foram embora para lá? Os perseguidos e os radicais. O que a Europa vive hoje? Um conjunto de radicais que não entende a civilização ocidental, não entende a cultura francesa, não entende a cultura europeia, não entende e não quer entender. Por qual razão? Porque eles já estão conscientes de que a sua cultura é suficiente para eles viverem em paz e felizes. Aí você pega os radicais que dizem, por exemplo, por favor, eu não vou falar contra uma religião específica. Muito pelo contrário, que eu li o livro e é um livro belíssimo, mas eles acham que a legislação que está no seu livro sagrado se sobrepõe à legislação do país. E aí está causando um caos, não é só na França, na Inglaterra, na Alemanha, é na Holanda, é na Bélgica, em todos os lugares. Os caras que recusam são chamados de extremistas, genocidas, malvados, como por exemplo na Hungria. Não estou dizendo que o cara é santo, estou dizendo apenas que é um tipo de argumento e é um tipo de discurso que está desestruturando. Mas isso já está impregnado na Europa. Eu sim. dei uma aula lá em Coimbra, em abril, na Faculdade de Direito, e o professor Dario Passos, ele estava falando das exceções à aplicação do direito português no território português, e ele citou a Sharia, né, que são as normas que tem no Corão. Sim. E aí eu falei, mas professor, a gente não pode considerar que a Sharia seja um direito, no máximo um subdireito. Aí ele falou, não, mas você tem que ver que a Sharia é direito em tantos e tantos países. Eu falei, eu posso concordar que a Sharia vale como regra em tantos e tantos países, mas eu não posso chamar de direito. Porque se eu vivo numa civilização que considera direito uma coisa universal e fundamental, como a igualdade do homem e da mulher, ou eu tenho um problema de que eu não sei o que é direito, porque se o direito fundamental, a igualdade do homem e da mulher é fundamental e universal, eu não posso dizer que a Sharia é direito. Uma coisa exclui a outra. Claro. Foi maravilhoso você ter falado isso e eu vou encerrar tratando exatamente da questão do que o Macron fez. Olha que coisa curiosa, quando você disse que todos estão dizendo a extrema-direita está tomando conta do mundo. Não é a extrema-direita está tomando conta do mundo. São indivíduos que defendem determinados valores que fazem parte dos pilares do Ocidente. É apenas isso. Mas qual é a questão para mim que é fundamental quando falam que a extrema-direita está fazendo isso? Eles usam sempre o termo democracia. Como um certo filósofo universal falou que a democracia é relativa, vamos tentar entender, afinal de contas, qual é o problema. A evolução do processo da democracia se dá entendendo que o povo não governa, mas o povo tem um poder. Se o povo não governa, mas ele tem um poder, o poder dele se dá sobre quem? Se dá sobre os seus governantes, porque são empregados do povo. O que a teoria o estudo da política chegou à conclusão? Que para você ter o controle real sobre os seus governantes, tem alguns direitos que são fundamentais, dos quais você não pode abrir mão. Que direito de expressão, liberdade de associação, tudo isso compõe um conjunto de direitos fundamentais que configura o Estado Democrático de Direito. Como é que eles, de uma maneira safada, fazem? Em defesa da democracia, que é considerar todos iguais, nós somos capazes de jogar fora o Estado Democrático de Direito. O que eles fazem? Dizem, é o governo do povo. Não, peraí. O povo não governa. O povo tem que controlar os seus governantes. Se você mata o Estado Democrático de Direito jogando fora os princípios e valores fundamentais, você acaba matando a reboque a democracia e ela se torna uma espécie de zumbi, um cadáver sem alma, que fica sendo utilizado nos discursos e nas bocas dos tiranos. E a gente viu isso muito perto. O que está acontecendo na França, e os jornalistas estão falando, é exatamente isso. Ora, a democracia está morrendo porque querem matar o Estado Democrático de Direito, aceitando que a democracia se resume única e exclusivamente à igualdade ou à inclusão de todos os segmentos. Isso é bobagem, isso é mentira, isso é coisa de autocrata e ditador. É assim que eles fundamentam e se sobrepõem ao povo. Infelizmente é o que a gente está vendo e os jornalistas não estão nem aí. Sabe por qual razão? Porque eles querem apenas o mainstream. Eles querem apenas o quê? Recursos. Pagou. Como você diz, como é que é? Dinheiro na mão. Calcinha no chão.